Shalom, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Palavra de Vida. Todos os dias eu compartilho com vocês um devocional, uma mensagem da Palavra de Deus para abençoar a sua vida e da sua família. Hoje eu gostaria de falar sobre 5 coisas que te impedem de entrar na Canaã. Antes de prosseguirmos, pensemos um pouco no significado de Canaã. O que ela seria para nós? Para Deus, Canaã sempre foi símbolo da vida humana vivida em todo o seu potencial. É o lugar onde as promessas divinas se cumprem, onde o povo de Deus atinge o máximo de sua capacidade, tanto a nível individual como coletivo. E isso envolve toda a sua vida. O espírito, suas emoções, seu corpo, inclusive seu casamento, seus filhos e sua atuação profissional. A Canaã do Antigo Testamento era a terra onde Deus queria que os israelitas vivessem após a sua libertação do cativeiro egípcio. Ali eles viveriam pela fé e o Senhor cumpriria todas as suas promessas. Mas os israelitas não conseguiram entrar em Canaã. E não entraram devido a 5 razões que estão mencionadas em 1 Coríntios capítulo 10. E são essas mesmas razões que impedem os homens de hoje de chegarem à sua terra prometida, ou seja, a sua Canaã, a terra da realização pessoal. E, no entanto, Deus deseja que os cristãos tenham uma existência tipo terra de Canaã, nos seus negócios, no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos, nos estudos, em tudo. Temos de reconhecer, porém, que não temos atingido o nosso potencial. E esse pode ser o seu caso, ou o meu, ou de alguém que você conhece. Aqueles 5 pecados básicos assediam o homem moderno, impedindo-o de desenvolver todo o seu potencial. Vamos ver quais são. Primeira coisa, a cobiça. A cobiça é a busca constante da satisfação do nosso ego às custas de Deus ou de outrem. É uma extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, a satisfação ou a gratificação dos desejos da carne. Já o amor é algo próprio de Deus. O verdadeiro amor é sempre doador. Por natureza, ele sempre deseja satisfazer quem ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16. Deus é amor e o amor é doador. A cobiça, ao contrário, quer receber. Sua tônica é basicamente o egoísmo. O amor dá. A cobiça estende a mão e pega. A diferença entre os dois é a direção que cada um segue. Os israelitas cobiçaram o que haviam deixado para trás no Egito. Fisicamente seguiam para Canaã, entretanto seu coração estavam retornando ao Egito. Eram mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então nós precisamos eliminar da nossa vida a cobiça. Segundo, a idolatria. A idolatria é um sistema de valores que criamos em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. Alguns interesses que podem se tornar ídolos para nós são o poder, o prestígio, os estudos, o dinheiro, os negócios, a religião, a popularidade, o ego, a pornografia e etc. Há homens que se ajoelham diante do altar do seu trabalho, outros no templo dos esportes e lazer, ainda outros se curvam perante o som da caixa registradora. A idolatria, portanto, é outro pecado que impede que desenvolvamos o máximo do nosso potencial nos aspectos pessoal, conjugal, profissional e espiritual. Terceiro, imoralidade. O termo imoralidade designa a todos os tipos de pecados sexuais. Pecado é sempre pecado, não importa o nome que lhe damos. Em nossos dias atuais, a imoralidade tornou-se popular. A promiscuidade sexual já é aceita em toda parte, menos na Bíblia. Não me admira que os homens queiram queimá-la, negá-la ou crucificá-la, mas ainda é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus, que estabelece para o homem o padrão de fé e as regras de conduta. Os homens de Israel praticaram a imoralidade, morreram no deserto, e nunca chegaram a ver a terra prometida. E em nossos dias também muitas pessoas estão morrendo num deserto pessoal, atolados no lodo moral, perdendo as gloriosas bênçãos que Deus tem para elas. Esse nunca foi o plano divino para o homem, nem naquela época, nem no presente. Quarto, pôr o Senhor à prova.
As multidões que, por ocasião da crucificação de Jesus, diziam-lhe que descesse da cruz, estavam pondo à prova. Pôr o Senhor à prova é pedir que ele faça algo contrário à sua vontade ou seu caráter. E muitos hoje agem da mesma forma, cobrando de Deus outro meio de salvação que não a cruz. Quem não é correto nos negócios e ainda cobra de Deus que lhe abençoe e lhe dê prosperidade, está pondo o Senhor à prova. Existem pessoas que vivem na promiscuidade, perfeitamente conscientes do seu pecado. Há filhos que rejeitam a orientação espiritual dos pais. Cristãos que exigem que o pastor promova o crescimento da igreja com base em programas de ação social e não da pregação da palavra de Deus e na oração. Outros desejam gozar de benefícios da salvação e ao mesmo tempo viver os prazeres do mundo. Tudo isso é pôr o Senhor à prova. Esse foi um dos pecados que impediram Israel de entrar em Canaã. E quinto, murmuração. Em sua forma mais simples, murmurar nada mais é que fazer uma confissão negativa, queixar da vida, criticar os outros, achar erro em tudo ou espalhar boatos. São formas de murmuração. Paulo fala sobre o maldizente. Maldizente é aquele que difama os outros, blasfema e usa linguagem profana. Há homens que murmuram contra o patrão, contra a empresa onde trabalham e depois não entendem por que não recebem uma promoção. Cristãos que murmuram contra o pastor e não entendem por que os filhos não se convertem. Murmuram contra a palavra de Deus e depois se queixam de sua fé ser improdutiva. Não entram em Canaã. Precisamos entender e identificar se nós estamos cometendo algum desses pecados, porque eles podem nos impedir de atingir o nosso potencial, ou seja, de entrar na nossa Canaã terrestre, de gozar de coisas maravilhosas e bênçãos de Deus nessa terra. E por fim também nos impede de entrar na Canaã celestial, porque aqui na terra nós temos uma Canaã simbólica, mas por fim temos uma Canaã celestial. E esses 5 pecados podem nos impedir de entrar na Canaã celestial. Que você possa identificar isso na sua vida, que nós possamos fazer uma autoavaliação e ver se nós não estamos cometendo esses pecados como o povo de Israel cometeu. E assim nós possamos tomar posse da nossa Canaã terrestre e também da Canaã celestial. Que Deus abençoe sua vida no dia de hoje, a sua família, que você possa ser próspero e usar todo o seu potencial. Vamos nos livrar de tudo aquilo que é ruim e ser uma bênção nessa terra. Shalom.